Aê, que bom! Finalmente chegou a nossa Finalmente. vez! Que bom estarmos aqui hoje. Muito bom, obrigada pelo convite. Imagina, imagina. É, então, só para, né, contextualizar um pouquinho, né, para quem está assistindo a gente aqui hoje, eu tenho feito lives mensais aí com algumas amigas, né, ah, do que a gente divide entre as especialidades, né? E a gente já tinha tentado fazer isso antes, né, Liana? Uhum. Infelizmente não tinha conseguido anteriormente. E agora casou justamente agora nessa época, né? Dia 12, se eu não me engano, foi o dia de conscientização sobre fibromialgia, né? Que é uma comorbidade que a gente divide muito, né? A gente acaba Uhum. dividindo, enfim, às vezes o paciente acaba vindo até comigo e de repente eu tenho que encaminhar, enfim, para ter esse segmento aí mais direcionado, digamos assim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, não é? Sim, é uma doença que a gente compartilha, né, há alguns anos, né, Carla? Há alguns anos, estamos aí juntas. Uhum. Mas comenta aqui para nós um pouquinho com relação aos critérios diagnósticos, né? Antigamente, a fibromialgia era quase que entendida como um diagnóstico de exclusão, né? Uhum. Hoje a gente entende que existem critérios específicos, né? E comenta um pouquinho para nós, enfim, né? Porque às vezes a fibromialgia é dor, tá? Mas é qualquer dor, como é que é isso, né? Sim. Então, primeiramente, a fibromialgia é uma doença do processamento da dor. Então, não é uma doença inflamatória, não é uma doença autoimune, mas é uma doença que compromete esse processamento da dor. Tanto na parte que chega o estímulo, quanto no processamento do sistema nervoso central. E daí, a gente não tem um exame específico, nem de imagem, nem de sangue, para dar esse diagnóstico. A gente depende dos sintomas, do quadro clínico e do exame físico desse paciente. Então, desde 2016, os critérios diagnósticos mudaram. Então, a gente segue a Associação Médica dos Estados Unidos, a ACR 2016, que são esses critérios diagnósticos que a gente usa atualmente. Então, o paciente precisa ter dor musculoesquelética, então, de forma difusa, com mais de 3 meses de evolução. Isso é muito importante, porque não basta ter uma dor durante um período curto. Essa dor tem que ser persistente e mais ou menos intensa, da mesma forma, por todo esse tempo. Então, isso é muito importante. Não ter só algumas crises de dor isoladas. Tem que ser uma dor mais ou menos contínua o tempo todo, por mais de 3 meses. E a dor tem que ser difusa. Ou seja, ela tem que pegar o corpo todo, tanto parte da cintura para cima, cintura para baixo, de forma mais ou menos simétrica. Então, acomete braços, pernas, as costas, o pescoço. E isso é importante ter isso no exame físico, quando a gente examina. A gente não usa mais aqueles pontos de dor, mas são regiões de dor. E o paciente tem que ter pelo menos 4 das 5 regiões que a gente pesquisa no exame físico. Além disso, a gente tem que inserir nessa avaliação a dor tem que estar difusa o tempo todo, né? Então a gente tem um critério, a gente tem um score para avaliar essa amplificação pelo corpo. Então o paciente tem que ter essa descrição durante a história clínica, né? Nos últimos 7 dias ele tem que ter dor em algumas regiões, que ele vai descrever para a gente, e a gente também vai tentar descrever a intensidade dessa dor. Tá? E outros sintomas que vêm junto, que a gente tem um trio de sintoma, né? Tem a dor musculoesquelética, mas junto com isso a gente tem também o quê? A fadiga, que é esse cansaço que não melhora com o descanso, e o sono, o distúrbio do sono. Então é um sono que o paciente não se sente reparado, ele acorda muito cansado. Então a gente tem que ter esse conjunto de coisas, essa constelação de coisas para a gente chegar no diagnóstico. E a avaliação clínica é muito importante. A história clínica e o exame físico. Então, não tem um exame que deu o diagnóstico, mas é esse contexto que o paciente traz para a gente. E agora, como você disse, não é mais um diagnóstico de exclusão.
é uma doença que pode coexistir com outras doenças. Inclusive, ter doenças autoimunes reumáticas, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, espondiloartrite, esses pacientes com esse diagnóstico, eles têm mais fibromialgia que a população em geral. Sabendo que na população geral a gente chega a ter mais ou menos até 5% da população com esse diagnóstico, acometendo principalmente mulheres na faixa etária de 30 a 60 anos. Então é naquela fase que a mulher está trabalhando. Então isso pode comprometer muito o trabalho dessa pessoa. Falando um pouquinho ali do que você tinha colocado ali bem no comecinho, né? A fisiopatologia da dor, né? Hoje a gente consegue compreender um pouquinho melhor isso, né? Então, do ponto de vista neurológico aí da fisiopatologia da dor, a gente consegue entender, então, que as vias ascendentes, né, que são aquelas que fazem a dor subir, né, e serem interpretadas a nível de cérebro mesmo, essas vias, elas estão excitadas, então elas funcionam mais, né? E as vias descendentes, né, que em teoria deveriam estar fazendo o controle, o bloqueio, né, dessa dor, né, desse sintoma doloroso, elas estão inibidas. Então, e além disso, hoje, a gente já tem alguns estudos de neuroimagem que mostram que algumas regiões do cérebro que ajudam também nesse controle sensorial, né, áreas que são relacionadas a isso, também ficam afetadas nesse paciente. Então, mostrando que realmente a gente não tem um diagnóstico de exclusão, né? Não, é uma entidade, né? Existe realmente uma doença que tem toda a sua fisiopatologia própria, né? E aí, além disso, né, a questão da dor também, como você estava colocando antes, né, a gente nota muito que o paciente, ele tem aquela hiperalgesia, né, que é uma coisa que era para ser só um pouquinho dolorida, fica super dolorida, né, e a alodínia, né, que são aqueles, um toque, né, às vezes uma roupa, isso já pode ser doloroso também para o paciente, né. Acho que tudo isso entram ali naqueles critérios ali que você falou sobre quantificação da dor, né? Sim. Então, o exame físico é importante para a gente avaliar isso, né? A alodínia, que a gente toca o paciente, ele sente dor. E ele vai trazer essa questão. Às vezes, uma topada simples numa mesa, a dor ela é muito intensa. Então, é uma dor que a gente considera invisível, né? Não tem um dado que mostre, não é um inchaço, não é uma vermelhidão, mas esse paciente realmente tem dor. E é uma dor que pode ter várias características, né, Carla? Ela pode ser como uma sensação de choque, um formigamento estranho, uma sensação meio queimada. Então, não é uma dor de uma pancada, porque o tipo de dor da fibromialgia, ela não é essa dor de pancada. Por isso que não melhora com o anti-inflamatório que a gente usa para dor de garganta comum. Mas, Diana, você também falou ali um pouquinho sobre a mulher em período de trabalho, né? Por que a fibromialgia afeta mais as mulheres? Tem um motivo? Pois é. Qual é a causa da doença, né? A gente sempre quer ter causa. Por que aconteceu isso? Então, o que a gente tem? A gente não tem, até o momento, uma causa, assim, é isso que provoca a fibromialgia. A gente não tem isso. A gente sabe que tem uma questão de uma agregação familiar, normalmente mais de uma pessoa tem esse quadro clínico, mas o que se sabe é que talvez a questão hormonal influencie, sim, as mulheres a terem mais esse quadro doloroso. Isso já é sabido. Mas é muito frequente a agregação familiar. Então, normalmente mais de uma pessoa tem essa doença. Talvez, assim, não sei, né? Eu teria até que procurar um pouquinho mais a respeito, não tenho certeza agora, mas, por exemplo, a enxaqueca, né? É uma comorbidade que anda junto, né? Com a fibromialgia e também a enxaqueca também afeta mais as mulheres, né? Do que homens de uma forma geral, né? Então, é uma doença que realmente é de caráter neurológico, bem neurológico mesmo. E aí, às vezes, o paciente vem, né, para mim, a paciente, né, na maioria das vezes, vem com a queixa da dor de cabeça, aí você vai, faz umas perguntinhas, ele, mas eu tenho um cansaço, sempre tô com dor, né, enfim, às vezes é aquele paciente ali que eu também acabo te encaminhando, né. E também é muito interessante a questão também da associação com pernas inquietas, né.
Nossa, pernas inquietas, quase 60% dos pacientes com fibromialgia têm pernas inquietas, né? Eu achei esse dado interessantíssimo, assim, né? E compromete sono, né? E é mais um fator para comprometer esse sono do paciente. O paciente com fibromialgia dorme mais, tem uma arquitetura do sono já diferente, Toda então ele prejudicada. tem um sono mais entrecortado, ele acorda muito, às vezes tem dificuldade para iniciar, então isso traz esse sintoma bem frequente de acordar muito cansado. E a dor de cabeça, não só enxaqueca, mas a cefaleia tensional também é mais frequente. Sim, e dor abdominal também é mais frequente, também até acaba ajudando a gente na investigação clínica, a gente vê esses sintomas. Então, quando a gente pega, a gente fala que é uma síndrome, são vários sintomas que podem estar agregados, né? Então, são pacientes, às vezes, que têm disfunção de articulação temporomandibular, tem dismenorreia, essa alteração no período menstrual, que é mais dor mais intensa, endometriose tem mais frequência também nesses pacientes. Então, pacientes que têm um quadro de amplificação dolorosa. Então, várias síndromes provocam, que têm essa origem de amplificação dolorosa, elas podem estar juntas. A bexiga irritada, a síndrome do intestino irritável também é bem frequente a gente ver associação. Quando a gente ainda volta um pouquinho na fisiopatologia, né, de doença, essas doenças também têm alguns mecanismos fisiopatológicos em comum, né? Uhum. A gente tem aumento de glutamato, aumento de substância P, né, que vão Isso. expandir dor, reduz serotonina, né, enfim, que vai fazer controle de bem-estar, né? Então, realmente, elas acabam aí se misturando um pouquinho nesse aspecto, né? E voltando no sono, né? A questão do sono é uma via de mão dupla, né? Na fibromialgia, né? Porque a dor faz o paciente ter esse sono entrecortado, não dormir vai piorar a dor, né? Exatamente. E a gente Aí, sabe que o sono ruim ao longo de muitos anos é o principal fator de risco para dor crônica. Então, é um ciclo vicioso, né? E essa questão de dormir mal e sentir dor vai gerar o que também? Transtornos de depressão, ansiedade. Então, quando a gente fala, porque tem a ver com a questão emocional, mas na verdade, assim, as coisas elas estão todas muito juntas, né? O sono e a dor vão piorar a questão emocional e a questão emocional também vai aumentar e amplificar essa dor, né? As coisas são muito relacionadas. Mas a gente sabe que fatores emocionais descompensam, sim, o paciente com fibromialgia. Piora o quadro de dor. sim, nossa, bastante, né? E aí, então, ainda relacionado ao sono, a gente tem, então, a questão das pernas inquietas, né? Do sono reparador, Uhum. né? E com relação, a gente já falou então, acho que um pouquinho sobre critérios diagnósticos, né? Com relação a tratamento, Liana, Então, a gente tem aí algumas opções, né? A gente tem tratamento medicamentoso, tem o tratamento não medicamentoso. Eu sou sempre da opinião que o menos é mais. Mas nesses exatamente. pacientes, a gente consegue lidar com o menos é mais? Menos remédio, mais tratamento não medicamentoso? Então, primeira coisa é começar pela educação do paciente. Quando a gente fala educação do paciente, a gente tem que explicar o que a gente está falando aqui sobre a doença, apesar da dor intensa, sobre a benignidade desse quadro, porque muitos pacientes acham que aquilo pode virar um câncer, pode ser um sinal de uma neoplasia de um Tem câncer, que ter uma alguma doença mais coisa. grave. Exatamente, é muita dor para não ter nada a Não mais, aparecer né? nada em Para nenhum não exame. aparecer nada nenhum exame. Então, a primeira coisa é a educação do paciente em relação à benignidade do quadro e também o paciente tem que ser protagonista do tratamento. Ele tem que entender e tem que entender os gatilhos, o que piora e o que melhora. E aí, o paciente e a família do paciente, é muito importante. Então, assim, o tratamento sempre começa pelo não medicamentoso e ele é o principal. Isso é difícil, às vezes, ouvir, porque o paciente, às vezes, acha que vai piorar a dor. E, às vezes, realmente piora por conta de fazer errado, na intensidade errada. Então, o paciente precisa fazer atividade física. E qual a atividade física que a gente tem evidência científica? A principal é o exercício aeróbico. Mas agora, a gente tem um novo guideline da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que saiu agora em janeiro, que fala o quê? Que a associação do exercício de força com aeróbico é o que há de melhor
no tratamento. E não tem qual que é o exercício aeróbico melhor. Pode ser na água, como hidroginástica, natação, e pode ser caminhada, corrida, bicicleta. Então, e dança também. Mas, independe, pode ser, mas tem que ser um desses, né? Aeróbico. E o exercício de força, que entra a questão da musculação. Aí o paciente fala assim, mas eu faço só pilates. Então, exercício de flexibilidade, que entra o pilates, ele não tem grande evidência científica. Então, o principal é musculação e aeróbica em associação. Mas como é que se começa o exercício? Aí que está o grande problema. O paciente quer fazer exercício, aí hoje eu estou animada, acordei sem dor, vou fazer. Aí a pessoa já começa com meia hora, 1 hora de caminhada. Aí no dia seguinte ela piora do quadro e fala que não vai fazer mais porque piora o quadro. Piorou. E realmente vai piorar, né? Então, como é que eu sempre falo com meus pacientes? É lento e gradual. É como se você estivesse subindo uma escada. Você não pode dar um passo muito grande que você vai cair. Então, é um passinho de cada vez. Eu falo para começar com 5 minutos. 5 minutos. Não mais do que isso. Mas uns 5 minutos todo dia, de preferência, né? Quanto mais constância, melhor. E a constância, ela faz muito bem para a fibromialgia. E aí você vai aumentando 2 minutos a cada semana. Então, para você chegar lá em 1 hora de caminhada, vai demorar tempo e o corpo vai acostumando. E ele vai se sentir bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a intensidade. E às vezes é difícil, às vezes o educador físico não entende isso, já começa um exercício muito intenso. Por isso é importante a educação e ter uma questão multidisciplinar. Todo mundo tem que entender sobre a doença, né? É daí que vem a questão de popularizar a doença para trazer também o benefício das pessoas saberem. Então, primeiro começa, então, não medicamentoso, então entra principalmente o exercício, mas também a gente sabe que a acupuntura tem evidência científica, o tai chi que fala, né? Tai chi, que é aquele exercício lento, como se fosse uma meditação em forma de exercício, que é de origem chinesa, ele tem evidência científica, é muito bom para o paciente. E também a psicoterapia. Na psicoterapia, a gente indica principalmente os que com evidência científica, que é o TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e a terapia de aceitação e compromisso, também é indicada e com evidência científica. E aí a gente vai para o medicamentoso. Aí, em relação ao medicamentoso, a gente tem várias drogas, né? Só que a gente tem algumas com mais evidência científica, outras com menos evidência científica. O que a gente tem agora de maior evidência científica, a gente entra nos antidepressivos. Aí quando a gente fala antidepressivo, o paciente, eu não tenho depressão, não vou usar. Deus me livre, né? Não vou usar de jeito nenhum. E aí eu sempre explico o quê? Antidepressivo é a classe da medicação. Eu estou usando ela para melhorar a comunicação ali neuronal, para melhorar aquela transmissão daquele estímulo, para ele entender de forma boa, não achar que tudo é dor. Então, é para modular essa informação. Então, quando a gente fala antidepressivo, na verdade é para agir na dor. E às vezes o paciente realmente tem depressão e vai ajudar na depressão e na ansiedade. Então, assim, primeiro é desmistificar a questão da droga, da classificação da droga, porque isso atrapalha muito a gente no consultório. Já chega falando que não vai usar de jeito nenhum, isso é uma barreira. E a gente ainda tem também os anticonvulsivantes. Ainda usa anticonvulsivantes, você imagina, né? Só com dor já está inventando essa moda toda. E aí o anticonvulsivante a gente usa principalmente a pregabalina, a gabapentina também a gente acaba usando, que é o que tem no SUS. Em relação ao antidepressivo, a gente usa muito a duloxetina. A gente sabe que a venlafaxina, a desvenlafaxina não tem ação na dor, na fibromialgia. Então, tem alguns pacientes que chegam com as drogas que não fazem efeito, já falam que eu estou usando um monte de remédio e nenhum fez efeito. O paciente com fibromialgia tem muita sensibilidade a remédio. Isso é uma questão que já é muito evidente na prática clínica. Então, às vezes o paciente não vai reagir bem àquele remédio. A gente vai ter que trocar. Então, eu já falo sobre isso. É um paciente que tem mais sensibilidade aos remédios. E a gente sempre começa com dose baixa. E tem que explicar também que o início do tratamento, aqueles 15 primeiros dias, é muito ruim mesmo. E pode ser muito ruim para muitas pessoas. Náusea, dor de barriga, boca seca. Isso melhora. Então, você tem que... É um compromisso que a gente faz com o médico e o paciente. Assim, eu falo assim, tem que ter um pouco de fé. Tem que acreditar que vai melhorar. Porque o início, às vezes, é meu Deus, vou ficar péssima. Mas depois melhora. Mas junto com o exercício físico. Então, a gente precisa estar muito próximo e conversando muito com esse paciente, tá? Outra coisa
a questão que chega muito paciente aqui falando sobre os canabidioides. A gente não tem ainda uma evidência robusta para o uso. Então, a gente, nesse último guideline agora da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a gente não tem evidência que a gente sustente o uso, mas é porque precisa ainda de mais pesquisas clínicas para a gente ter isso já no fluxograma do tratamento. Sim, sim. Ainda falando um pouquinho desses sintomas comórbidos também, né? A gente tem muito a questão cognitiva, você estava falando ali um pouquinho da psicoterapia, Sim. né? Tudo. A gente tem muita questão cognitiva envolvida, né? E às vezes o paciente vem parar comigo por causa disso. Ai, mas minha memória não tá boa, nananã. E aí, quando você vai ver, não é a memória propriamente dita, né? É a atenção, né? A gente nota que esses pacientes realmente têm prejuízo de atenção, tem lentificação e dificuldade de algumas funções executivas também, né? Então, às vezes eles trazem, assim, usando as mesmas palavras que você usou antes, uma constelação de sintomas cognitivos, mas quando a gente avalia isso de uma forma mais objetiva, a gente não tem tantos sintomas, a gente é um pouquinho mais restrito, né? E a gente vê que realmente não... a gente não tem um diagnóstico, assim, num processo demencial, assim, ou num processo neurocognitivo propriamente dito, mas existem esses sintomas também, né? E tem até um termo cunhado, né, para isso, né, que é o fibrofog, né? Sim. Que é essa sensação, né, desse cérebro aí meio aéreo, né, muito distante. E as terapias, elas também conseguem atuar melhorando isso, não é? Exatamente. E é uma coisa bem interessante, o paciente tem muita dificuldade de mudar de atividade rapidamente. Então, ele está fazendo uma coisa, para mudar essa atenção para outra coisa, ele vai ter muita dificuldade. Fica muito difícil de fazer, mudar de ação de uma hora para outra. Então, essa sensação de muito, parece que é um esquecimento, também tem esquecimento, mas essa alternância de atividade, ela fica prejudicada. É como se fosse, a gente chama de fadiga mental, né? A fadiga física, mas também uma fadiga mental muito intensa. E é muito difícil, imagina para as pessoas entenderem isso tudo, né? Então, para quem não sente, fica muito distante, né? Fica muito distante. Mas a gente também tem que pensar que existem diagnósticos diferenciais. Nem tudo é fibromialgia. Eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque Exatamente. você falou, né, de outras síndromes dolorosas dentro da reumatologia, né? Artrite, lúpus, enfim, são esses que causam dor também, né? Eu falei aqui um pouquinho sobre a questão da enxaqueca, né? Falei do próprio sono, que também leva à questão da piora de dor, né? Mas essa questão dos diagnósticos diferenciais aí sempre, né, são um calcanhar de Aquiles. Às vezes tem aquele padrão de paciente que não vem bem clássico, né? Às vezes você demora um pouquinho mais para acabar compreendendo isso daí, colocar aí à luz das informações mesmo, né? Então, é por isso que a consulta reumatológica ela é muito complexa. Né? Então, o paciente, às vezes, ele chega com esse quadro de dor e a gente precisa fazer esses diagnósticos diferenciais com doenças, às vezes, não reumáticas, como o hipotireoidismo é uma grande condição que provoca sintomas, tanto sintomas cognitivos, né? Esquecimento no hipotireoidismo descompensado, e também pode ter dor, pode ter sensação de inchaço e inchaço de fato. Então, o hipotireoidismo é uma grande pedida. Hiperparatireoidismo também pode provocar dor musculoesquelética, pela hipercalcemia, pelo cálcio aumentado no sangue. E aí a gente também tem que pensar nas doenças reumáticas, o lúpus eritematoso, mas uma doença que eu vejo muito, assim, é a artrite psoriásica. Na artrite psoriásica, às vezes, então, o que é artrite psoriásica? Uma doença, uma artrite ocasionada pela essa doença de pele. Só que a doença de pele que psoriza, às vezes ela não é evidente. Às vezes a lesão está lá no couro cabeludo, às vezes está na unha, que parece que é fungo, às vezes está lá no bumbum. Então, o paciente chega com muita dor, porque na artrite psoriásica tem muita entesite. O que é entesite? É quando o tendão se insere no osso e aí ali tem dor. Então, mas às vezes não tem um inchaço evidente. Então parece que aí passa muito como fibromialgia. Então eu já atendi muito paciente que veio com o diagnóstico de fibromialgia e é artrite psoriásica. Então você tem que ter um olhar muito
criterioso, e às vezes isso é só ao longo do tempo. E como as pessoas andam muito imediatistas, você tem que uma consulta, um diagnóstico na mesma consulta, é tudo rápido, né? Internet. Então, assim, é difícil. Reumato tem que ser feita de forma devagar. E tem que ser uma continuidade. E às vezes a gente vai precisar de alguns exames de sangue para poder entender melhor esse quadro todo, e o paciente precisa voltar, né? Precisa continuar o tratamento. O segmento é muito importante, né? Sim. Ainda desses diagnósticos diferenciais, né? Acho que, inclusive englobando, né? Eu acho que talvez seja uma via de mão dupla também o que eu vou falar aqui agora. Você me corrija se eu estiver errada. Mas porque na nossa última reunião a gente falou muito sobre isso. Sim. Mas aí saindo um pouquinho da neuro, mas entrando na psiquiatria, mas claro, né? Falando também que a fibromialgia cursa com sintomas, né, psiquiátricos, né, como ansiedade, depressão, enfim. Mas e aquele paciente bipolar? Pois é. A bipolaridade tem também relação com fibromialgia. Tem, né? E aí a gente tem que ter tem maior incidência, paciente com transtorno bipolar do humor, ele tem maior incidência de fibromialgia. E aí a gente tem que ter muito cuidado por conta do tratamento, né, Carla? Porque a gente vai usar o quê? Antidepressivo. E antidepressivo, usando de forma isolada, sem estabilizador do humor, pode piorar muito o transtorno bipolar do humor. E aí a gente vê muito esses pacientes no consultório e muitas das vezes sem diagnóstico, porque os pacientes com transtorno bipolar tipo 2, ele não tem esse quadro mais clássico e às vezes demora anos para o diagnóstico, e é um paciente que sente muita dor física. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que se aprofundar nessa questão da saúde mental, dos sintomas psiquiátricos. Sim, com certeza, né? Às vezes os pacientes acabam relatando, a pergunta de forma ativa, né, sobre os sintomas, né? Mas às vezes eles acabam trazendo isso, né, no meio da história ali, aí você vai ver, tem um pezinho aqui que é um pouquinho diferente do que é para ser, né? É muito interessante isso, né? Como essas comorbidades vão se entrelaçando, né? Você havia falado um pouquinho ali sobre a questão de dor abdominal, síndrome do intestino irritável, né? Também tem muita relação. Muita. Né? É incrível como isso acontece. Mas aproveitando até que a Tabata está aqui, a Tabata é uma amiga minha de infância, a Tabata é advogada aí, ativista de algumas causas muito interessantes, mas eu acho que você vai saber falar melhor sobre isso, Liana. Sobre a lei, que agora tem uma lei, não é? Tem a lei agora, que que entrou em vigor agora em janeiro. É uma lei federal, 15.176, que equipara os pacientes com fibromialgia a pacientes com deficiência. Mas aí a gente tem que explicar algumas coisas. Então, esse paciente vai ter que passar por uma perícia médica, uma equipe multidisciplinar para essa avaliação biopsicossocial, se esse paciente sim se enquadra num quadro de deficiência. Então, não é todo paciente com diagnóstico de fibromialgia que vai, a partir do laudo, já considerar uma pessoa com deficiência. Então, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não confundir as coisas. Então, o paciente tem que ser avaliado individualmente para ver se esse paciente se enquadra a partir dessa equipe multidisciplinar. Então, não é automático, mas algumas coisas podem melhorar em relação, talvez, ao tratamento no SUS, né? De ter um olhar melhor em relação a isso, inclusive para poder inserir algumas medicações que a gente usa na prática clínica que não temos no SUS. Por exemplo, a duloxetina não tem no SUS, a pregabalina não tem no SUS. Então, a gente tem uma limitação muito grande do arsenal terapêutico, né? Sim. E ainda, colocando aqui também, eu vi a Gabriela, que é uma pessoa muito querida para mim, é paciente também, colocando da psicoterapia, né? E talvez voltando ali no que a gente falou antes, da não aceitação do paciente, né? E você colocou até da terapia de aceitação,
Aceitação e compromisso. Uma terapia específica sobre os comportamentos, em relação aos comportamentos do paciente. Eu não sei muito bem, mas assim, essas duas terapias, tanto a terapia cognitivo-comportamental e a aceitação e compromisso, foram feitas pesquisas que consideraram elas com evidência para melhora. Mas não quer dizer que as outras terapias não funcionem, tá, gente? Claro. Fazer terapia, eu acho que é sempre importante, né? A gente tem que estar aberto a essas coisas, inclusive porque traumas, né? Traumas emocionais, eles modulam para mais a dor. Né? Então a gente sabe disso também, a gente vê isso na prática clínica, pacientes com histórico de violência doméstica, de traumas na infância, na adolescência, esses pacientes, a gente tem até estudo clínico mostrando que esses pacientes, eles têm mais quadros dolorosos no futuro, e às vezes uma depressão mais resistente, quadros mais difíceis de tratar, a gente sempre tem que pensar se essa paciente não sofreu algum tipo de violência maior nessa fase da vida. Não só da fibromialgia, né, nesse caso. Não só da fibromialgia, para outras coisas. Depressão mais grave. E sabendo, né, depressão, por si só, tem dor física também. Né? Então, a gente não achar que tudo é fibromialgia. O paciente está com depressão mais grave. E que as pessoas pensam também que a depressão é a pessoa ficar chorando na cama. Não é sobre isso. Às vezes é paciente que não tem energia para fazer as atividades da vida. Então, a pessoa até faz, às vezes ela é produtiva, mas ela faz com um esforço muito grande. E tem dor física, como se tivesse colocado um casaco de chumbo para fazer as coisas. E é uma sensação que o paciente com fibromialgia sente muito. Faz as coisas, mas com muito esforço, demandando muita energia. Isso vai exaurindo a pessoa ao longo do tempo. Você imagina sentir mais de 3 meses dor contínua. É um desesperador, né? É muito complexo isso. E a gente tem que levar, em primeira coisa, acolher o paciente. O paciente chega falando, é que quando o paciente chega em mim, ele já passou por muitos médicos, né? Muitas especialidades. Então, assim, até chegar na reumatologia é muito, porque as pessoas não conhecem, né? As pessoas não conhecem a especialidade, mas é uma especialidade meio nova, assim, comparativa às outras, né? Então, as pessoas conhecem o quê? Ortopedista. Então, fica pesando o tratando com ortopedista, usando um monte de anti-inflamatório, como eu disse lá no início. Anti-inflamatório, esses comuns, não vão melhorar a fibromialgia. Ibuprofeno, nimesulida, opioide também não, ia provocar dependência química, constipação intestinal. Então, você usa pontualmente, mas a gente chega com aquelas fórmulas já prontas, sabe? Que aí tem tudo junto. Usando essa semana tem de 2 anos usando fórmula. E aí o paciente demorar a ter esse diagnóstico, aí vai criando problemas, né? Como você colocou, né? Por exemplo, não, mas aí essa dor aqui não, tem que usar codeína, tem que usar morfina. E não vai responder com isso, não tem nível de evidência. E corticoide. Menina, o que tem de corticoide? Aí toma injeção de corticoide. Às vezes a pessoa já chega com obesidade é outra questão. A gente sabe que a obesidade acaba piorando os sintomas. Então, emagrecer faz parte do tratamento também. Porque acontece, a gente tem uma coisa muito importante, a dor no joelho não é da fibromialgia, é da artrose. Então, a gente tem que tratar a artrose. Então, o anti-inflamatório vai melhorar a artrose, não a dor intensa. Mas se a gente fica sentindo uma dor de uma tendinite, de uma bursite, de uma artrose há muito tempo, essa dor no paciente com fibromialgia é o gatilho para piorar, para amplificar e para essa dor ficar persistente nesse paciente. Então, a gente tem que tratar as outras condições. Porque o paciente com fibromialgia pode ter dor por várias questões. Inclusive, uma questão que eu falo com minhas pacientes, quando elas têm que procurar o atendimento na pronto atendimento, e para o pronto atendimento, né, para emergência, para qualquer outra questão, tomar muito cuidado de chegar já falando que tem fibromialgia. Qual que é o problema? O paciente que chega no pronto atendimento dizendo que tem fibromialgia, toda a dor que aquele paciente trazer vai ser colocado nessa caixinha da fibromialgia. E ninguém vai olhar as outras coisas. Então, eu já tive paciente que infartou e, época da fibromialgia, né? Tá com pneumonia, é da fibromialgia. Fibromialgia não provoca febre, gente. Então, tá com uma febre, não é da fibromialgia. Então, tá com dor na barriga e tá com febre, pode ser uma infecção urinária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, mesmo no meio médico, há muita falta de informação em relação à doença. Então, a gente tem que examinar, tem que considerar os sintomas, tem que ver o todo, para a gente falar que essa dor é da fibromialgia naquele contexto de uma emergência, né?
Claro, claro, com certeza, né? E aí tomar muito cuidado ali também, os opioides entram muito aí, né? Já peguei Uhum, paciente de consultório que ficou dependente de morfina por ida ao pronto atendimento, exatamente. né? Exatamente. Então tem que ter acompanhamento com os especialistas ao longo do tempo, né? Uhum. A gente teve uma pergunta aqui, Liana. Eu Hum. vou passar essa pergunta para você, porque você lida muito mais com esses pacientes do que eu. Está perguntando se existe um luto após o diagnóstico. Ah, sim. Acho que todo diagnóstico de doença reumática traz um luto, né? É muito difícil ter uma doença que não tem cura, porque é outra questão que a gente não falou, né? Não tem cura até o momento. Então, você tem uma doença que vai demandar esforço de você ir em consulta, gastar dinheiro com remédio, com consulta, com tratamento, com terapia. Gente, você podia estar gastando com outra coisa, você vai ter que investir nisso. E Então, já é tratamento para um sempre, né? Não para é tipo, vou fazer atividade sempre. física Ah, 3 meses, não, acabou, né? Fazer não. terapia 3 meses, acabou, né? Exatamente, Casou, então é uma casou com isso. demanda. Exatamente, eu falo que casa com reumato, né? Você pode se separar do marido, mas com reumato você tem que casar. Então, assim, é difícil pra caramba. Eu acho, assim, é muito difícil e é muito doloroso, né? Durante um tempo você saber que tem uma doença. Mas aí você tem que. Eu sempre tento olhar para o copo mais cheio do que vazio. Não é uma doença que vai provocar, não vai virar um câncer, não é uma coisa que vai te trazer limitações, assim, do ponto de vista de você ter que fazer um tratamento de um remédio imunossupressor, por exemplo, que é o caso de lúpus, artrite reumatoide, outras doenças mais complexas, como o vasculite. Então, assim, ela vai provocar, a dor é muito ruim, mas tem como você modular isso. E tem que entender, tem que colocar na cabeça que tem que passar pelo exercício. Não existe paciente com fibromialgia que fica bem só com remédio, é outra coisa. Só com remédio o paciente recai muito mais. Uhum. É, e aí isso reitera, né, a importância, né, enfim, desse contexto todo, né? O paciente, ele precisa estar vindo nas consultas, não é uma única consulta, não é fechou o diagnóstico, é isso, então minha vida é dor e pronto, acabou. Eu sempre tento colocar para os meus pacientes, né, que a gente lida muito com doenças crônicas, né? É crônico, não tem cura, mas tem controle, né? E a pessoa pode Só ficar muito que bem. Só que a gente tem que juntos alcançar isso, né? O meu papel é te entregar o melhor tratamento, mas o melhor tratamento depende de você também, né? Depende Exatamente. mais de você, O inclusive, né? Porque paciente para fazer é o atividade protagonista. física, ele é o protagonista, exatamente, ele é o Ele é o protagonista da protagonista. resposta terapêutica dele, né? Exatamente. É o Uhum. protagonista. E é isso que eu sempre coloco. Vocês precisam entender sobre o que é a sua doença, o que piora. E outra coisa que piora, aí é uma coisa bem importante, que hoje até é dia D de vacinação da gripe, é infecção piora a fibromialgia. Então, se você pegar dengue, influenza, covid, você pode evoluir com piora da dor. Então, inclusive, a COVID tem a síndrome pós-covid que é igual à fibromialgia. Então, assim, a gente precisa, esses pacientes precisam estar vacinados, precisam ter uma boa saúde. Outra coisa são as variações intensas de temperatura. Então, aqui em Foz é muito comum, né? Você acorda 4 graus, termina com 20. Essa grande variação de temperatura também pode ser gatilho para piora. Tem pessoas que pioram muito com calor, outras muito mais com frio, mas a variação ao longo do dia é o grande problema. Sim, sim, sim. Que bom estar aqui hoje. Que Então, tá bom. bom. Eu não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar, Liana, mas assim, até colocando a nossa chamada de live, né? Como a dor afeta a vida do paciente, né? Acho que a gente conseguiu colocar aqui, né, a questão do sono, conseguimos colocar a questão da memória, atenção, humor, né? As Uhum, relações que tem com outras doenças, como intestino irritável, pernas inquietas, uhum. enxaqueca, dor tensional. Então, assim, realmente é um espectro muito amplo, né, de sintomatologia, né? Então, receber esses pacientes aí e compreender isso tudo, né, é sempre uma tarefa árdua, eu diria. Exatamente. Eu queria só acrescentar uma coisa. O tratamento não pode ser pautado só no consultório médico. Não é só o médico não pode ser o central no tratamento e não é. Então a gente precisa saber que a gente
precisa de outros profissionais. Então, tem que ter o educador físico, tem que ter o psicólogo. São profissões que são muito importantes para atuar junto com a gente. Outras especialidades. Às vezes o paciente tem muita dor e às vezes tem outra condição, tem a síndrome de trigêmeo, tem outras coisas que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa saber que a gente precisa atuar para o melhor tratamento do paciente. E não é centrado no médico. Tem que ser uma equipe multiprofissional. E o paciente é o mais importante. É isso, para isso que a gente trabalha. Exatamente. Que bom, Liana. Que bom estar aqui hoje. Gostei muito, nossa. Que bom, foi ótimo. Sim, sim. Acho que a gente tem aí outras oportunidades também. É só lembrar uma coisa, esse mês de maio é mês também de outras doenças reumáticas, né? A doença de BC, que é uma doença também que conversa muito com o neuro, porque tem manifestação neurológica, né? A espondiloartrite, que é uma doença da coluna, da sacroiliaca, mas acomete também de forma periférica, e da fibromialgia. Então é isso, é um maio colorido. O maio da fibromialgia. Que bom, então, se alguém tiver mais alguma pergunta, nós ficamos aqui à disposição. Nos sigam, nos façam perguntas também, mandem inbox para a gente estar tendo esse contato com vocês e quem sabe não surgem aí novas ideias para próximas lives. Isso aí, vai deixar gravado, né? Vai ficar gravado. Então tá bom. Tá bom. Um beijo. Gente, muito obrigada para quem acompanhou a gente até aqui agora. É isso, um beijo. Tchau.